aqui. E aí? Como estamos? Aqui de novo, voltando com força total, ou quase toda. Por que quase toda? Porque nós vamos começar com 7 princípios interessantes. Aquela famosa princípio que nós perdemos, o famoso trivial e quadrivial. Eis uma coisa, a chamada 7 artes liberais. Aí você pensa, por que o mundo está tão burro? Por que o povo está tão retardado? Tudo no sentido técnico, não no sentido pejorativo. Quer dizer, o indivíduo é burro não porque ele não possa ser melhorado. É porque foi retirado dele a potencialidade de sair do ato para uma potência maior. Planejadamente foi feito. Você querendo ver ou não, mas o fato é que o QI baixou pra caramba. Mas como é que a gente poderia, a você, meu amigão, como é que a gente pode reverter isso? Aquela antiguidade grega romana que permeou, depois foi mais aperfeiçoada na Idade Média, ele tinha uma palavra que era liber. Olha, não é a mesma palavra do hoje, livre. Hoje, a palavra livre, ela tem um outro significado. E vai se atendo, porque as palavras são ditas para encobertar uma realidade. O que a liberdade hoje fala? Hoje, a obrigatoriedade põe na educação. Qual que é a obrigatoriedade? O poder do Estado. Isso é liberdade. Isso é liberdade? Não. Então, ter um sentido de liberdade é o sentido de escolher qual a melhor instrução que eu vou procurar. Qual a melhor procura de qual educação e mais, olha que coisa fantástica do jeito que era. O indivíduo também tinha até a liberdade para escolher o seu mestre. Assim era a arte liberal. O trivial, o quadrivial, ele nascia dessa perspectiva de que o indivíduo é capaz de voos muito altos, só que para ele voltar a sair do chão e fazer voos altos, ele necessita ter um poder de escolha do seu mestre, uma orientação de um mestre. Por que um mestre? Porque é um mestre que vai conseguir pôr na sua cabeça, ô criatura, a linguagem. Sem a linguagem é a parte fundamental da comunicação. Como é que você vai explicar alguma coisa para um indivíduo que não entende as linguagens? E se dentro do território da linguagem, eu estou considerando a linguagem o mesmo princípio da substância que Tomás de Aquino usava. Então, Tomás de Aquino usava no sentido de substância, e qualquer coisa que vinha em cima da substância eram os acidentes. Os acidentes podem vir ou não, como o nome diz, é acidente. Só que você tem uma substância ali que pode ser aperfeiçoada ou não. Você pode ser destruída ou não. Então o que lá vem? É uma visão da escolástica da Idade Média, que também foi compartilhada entre os gregos, os romanos e até pouco tempo, até hoje ainda, em menor escala. Mas o mestre aqui, qual era a função dele? Ele ensinava a linguagem. Dentro da linguagem, ele ensinava depois a lógica. A princípio da lógica. Não é pensar qualquer coisa que é lógico. A lógica tem uma metodologia. Porque senão vira esse caos que nós estamos vendo hoje, que chega ao ponto de dizer, não, mas olha, o peixe ele pode respirar sim fora d'água. Isso é lógico. Lógico é a burrice dessa conclusão. Isso é lógico. A lógica ela não foge da realidade. Então você tendo uma linguagem, que é o território básico, a lógica é a forma de você começar a pensar e depois, logo depois você começa a entrar na retórica, que é uma arte interessantíssima de buscar a verdade.
A verdade não é buscar qualquer conversa. Não é buscar ser irônico, ser cínico. Mesmo cinismo lá das escolas gregas, helênicas. Cínico. Não. Aqui, o sentido da retórica é buscar a verdade. E aquele que carrega a verdade, mesmo que não seja o mais eloquente, ele sai vencedor. Você batendo na tecla desses pontos, e eu vou fazer sempre essa ressalva, não tem jeito. Nós vamos aprofundar sim, né, em cada um desses temas. E eu vou entregar para você. Vai te ajudar muito. Segunda etapa. Preencheu esses dois, a lógica, a linguagem, a gramática e a retórica. Você já abraçou ela, você pode subir de nível. Aí você começa a concatenar a aritmética. Alguns chamariam de astrologia. Eu assim não chamo, eu chamo de cosmologia. Acho uma coisa mais sensata. Junto com ela você tem que colocar a música. E a música vai andar junto com a geometria. Você dando esse pacote dessas figuras, e que foi elegido lá, se eu não me engano, no século IX depois de Cristo, por Carlos Magno, acho que foi. Ele procurou, falou, não, eu preciso de um império que saiba as coisas. Yeah. Hoje ninguém quer que os seus súditos saibam alguma coisa, né? Não, querem que você não saiba, na verdade. Então, a geometria, por exemplo, mesmo tendo grande ressalva de Pitágoras, de Samos, várias ressalvas, mas ele percebeu uma coisa interessante, que o conhecimento ele tem um âmbito que é propriamente nosso e que depende da linguagem, do modo de expressão e do raciocínio. Sem essa linguagem, o modo de expressão e o raciocínio, você não vai interagir com o âmbito natural. Por que eu não vou interagir? Porque o âmbito natural ele tem um símbolo. Não é algo ocultista, não. Há um símbolo. Há uma forma de linguagem. Quando você vê um crânio, ela fala por si só. É uma linguagem. Essa linguagem é da natureza. E é essa linguagem que vai pôr no sentido de eu tocar a realidade. Então eu vou pisando com lógica, eu vou pisando com a retórica. E o âmbito da retórica com a lógica e a gramática me dá uma força capaz de trabalhar bem um raciocínio lógico-dialético. Dentro da lógica e da dialética, eu vou também, olha como é que a coisa começa a se encadear. Eu vou necessitar de entonações. Eu preciso entonar. Eu vou precisar, depois disso, fazer poemas épicos. Os contos épicos, as fábulas, os textos dos oradores, ela tem que adentrar a minha forma de ver o mundo. Ela tem que permitir que a forma de raciocinar ela seja conduzida por símbolos, tanto naturais quanto símbolos dos números, formar uma geometria, e esses cálculos também vão perpassar coisas que são imateriais. Essa aí é a parte bonita, né? Porque os fenômenos físicos e cosmológicos, ele tem um conhecimento famoso daquelas 7 notas musicais, que é a disciplina do quadrívio. Então, se você começa a notar que isso é algo que é faltoso no indivíduo, que o sentido da realidade está tão distorcido que o indivíduo mais não conversa nem com a realidade mais. Isso vai chamar nossas atenções para um indivíduo que vai nascer disso. Como? Um indivíduo desagregado.
desagregado. O indivíduo desagregado é aquele indivíduo que não vai contemplar em nada a educação, em nada as virtudes. Ele não vai se ater ao respeito dos mais velhos. Como diria Santo Agostinho, eu não vou preparar a forma de oração para o mundo. E a forma de oração é a forma que eu permito que eu junte o conhecimento com a cultura e difunda ele. Isso para mim, se eu não tenho essa base, você tá no mato sem cachorro. Não tem outra explicação melhor. Isso é tão fundamental que é a causa primária da evolução do ateísmo. Porque por mais que queiramos compreender as coisas maiores primeiro, nossa mente é débil, nós somos retardados. Nós precisamos ir do mais visível, mais concreto, mais fácil de compreender e ir galgando pontos elevados até pegar aquela parte que é mais simbólica, a parte metafísica, a parte mais fina da existência. Se eu não consigo ver o que é visível, o que é tangível, você não vai alçar voo, mas de forma alguma. Você vai cair. Você não vai conseguir nem dialogar as suas angústias, as suas percepções da realidade, as suas reflexões. Ela vai ficar simplesmente nas proposições simples. Alguns diriam, isso aí é a praxe educativa. Olha que palavrinha fantástica para dizer. Eu quero os indivíduos sem atributos cognitivos. Mas para lapidar esses atributos, eu preciso ter essas 7 artes liberais. Sem ela, você não vai ter um indivíduo que vai mergulhar nas virtudes. Você não tem um indivíduo que vai ser um clérigo existencial. Porque tem indivíduos que têm a profissão ou o ato de viver como um ato clerical, mais elevado. Até isso você vai tirando, você vai esvaziando o indivíduo. E aí, eu sei que a maioria não considera ainda, né? A Idade Média, a Idade das Trevas. Não, meu amigo. Trevas é hoje. Você não tem direito de escolher o que vai aprender. Você é obrigado. O que te ensina, você é obrigado a aceitar como verdade. Você não tem um mestre que, consequentemente, você não tem uma ligação afetiva, você não tem um carinho, você não tem um respeito. Princípios que não dá para você colocar num papel e fazer análise estatística. Olha a ciência. Essa ciência menor. Essa ciência menor que nos apresenta como o Deus da verdade. Então, nós podemos ter essa nossa vida como uma escola paroquial. Essas 7 liberais, ela tem que ser ensinada hoje de forma caseira, em casa. E compreender, são assuntos densos, mas unir isso com a teoria psicogenética de Piaget, de Avalon e Vygotsky, ninguém faz isso. Nós vamos fazer aqui. Para você, é a forma como a neuropsiquiatria infantil trabalha e conhece e compreende a evolução cognitiva dos indivíduos, da criança. Mas essa criação, quando ela é exposta às artes liberais, você está formando um indivíduo muito robusto. Você está formando um indivíduo pronto para a guerra. E pronto para amar. Pronto para se doar na família. Ele vai fazer diferença tanto dentro do núcleo familiar quanto na sociedade. Mas sem ter essa substância, sem ter essa gasolina, ou melhor, sem saber ler a realidade, como é que você vai escrever a sua vida? Você vai escrever ela sem caneta, sem lápis,
o seu papel vai ficar vazio. Então, há um significado das palavras que, nesse contexto, você sempre vai associá-la à realidade. Alguém pode falar para você que é seu amigo, mas você entende que essa palavra quer dizer eu vou te trapacear. Ou alguém que vai falar trapacear e você vai entender que esse indivíduo é bom. Porque o indivíduo às vezes não sabe nem externalizar o que deseja. É o caos que nós estamos vivendo hoje. E deduzir isso é fundamental para a sobrevivência. Não estou dizendo que isso que nós vamos passar e nós vamos discutir e nós vamos aprofundar é algo que tem que ser descartado rapidamente. Não, isso é uma boia cheia de oxigênio para você. Sem esse oxigênio, essa vai ser a dança da caveirinha. Compreendeu como é que coisa funciona? Não é eu o ser quadrúpede. É o padrão da sociedade que só quer saber dos quadrúpedes. Ele só quer saber da dedução desse indivíduo. Um quadrúpede pensando não vai sair coisas elevadas. A razão vai ser pulverizada. Então nós vamos, a longo prazo, ou a curto, depende também do feedback, escreva. Deixa uns dizeres com uma dialética, uma retórica, uma gramática. Pode até ser bem enxuta, mas vai ajudar. Então, voltamos e continuamos. E continuaremos. Um abraço.